Voltamos a falar de rock progressivo aqui no canal Música de Ontem. Sou Viana, hoje é dia 17 de outubro de 2023. Vamos começar o vídeo ouvindo um minutinho de Genesis, a música Dance on a Volcano. Nada melhor do que começar esse vídeo com essa música belíssima, Dance on a Volcano, da banda Genesis, do disco A Trick of a Tale, gravado e lançado no ano de 1976, logo após a saída do seu principal fundador, Peter Gabriel. E aí havia uma dúvida se a banda continuaria ou não sem ele. E foi um grande sucesso, mesmo sem Peter Gabriel. Eles nessa época procuravam um vocalista para substituir Peter Gabriel e acabou Phil Collins assumindo o vocal e também como baterista, né? Bom, o Phil Collins assumia a bateria nas gravações de estúdio, mas ao vivo eles tinham sempre contratavam um baterista, né? O Bill Buffett, por exemplo, da banda Yes, foi contratado para a turnê desse disco, e futuramente Chester Thompson, um outro baterista contratado pela banda para fazer turnês nos discos seguintes. Vamos seguindo aqui com a playlist. Vamos agora para o ano de 1977, o disco Going for the One, da banda Yes. Wandering Stories, canção composta por John Anderson, vocalista da banda. Esse ano de 1977 foi o ano da explosão do punk, com as bandas Ramones nos Estados Unidos e Sex Pistols na Inglaterra. Então o público se dividiu nessa época entre o punk e o rock progressivo, e também a disco music também, que estava no auge, né? Recomendo muito escutar esse disco do Yes, Going for the One. Inclusive tem um detalhe que, ouça a introdução dessa música, Awaken. Rick Wakeman, tecladista, deixou um pouco de lado o mellotron, que é um instrumento musical bem característico do rock progressivo, e utilizou órgãos de igreja. Veja só. Essa é a última faixa do disco, encerrando com a música progressiva Awaken, da banda Yes. Bom, e esse disco foi gravado 3 anos após o Relayer, que é um disco em que já não contou com o Rick Wakeman, o tecladista. A banda tinha dado uma pausa para cada integrante seguir uma carreira solo, né? E assim eles fizeram, e voltar em 77 com esse maravilhoso disco. Ainda no ano de 77, a banda 10cc, ainda conheço muito pouco sobre essa banda, mas nas pesquisas acabei incluindo ela, porque é uma banda de art rock e rock progressivo, mas em 77 se rendeu também às músicas pop. Vamos ouvir The Things We Do for Love. Bom, eu falei que essa banda é de art rock. Art rock é um gênero muito influenciado pela música experimental, e muitas de suas músicas usam mais teclado do que guitarra. Aí no ano de 77, a banda Van der Graaf Generator, banda de rock progressivo. Essa é Lizard Play. Nesse disco a banda inclui elementos de New Wave, né? Banda seminal de rock progressivo Van der Graaf Generator. Vamos ouvir um pouquinho de Lizard Play.
Até fiquei um pouco surpreso porque eu só conheci os discos progressivos dessa banda e de repente conheci essa música com elementos de New Wave que me traz ao som de Van de Graaff Generator. Toto é uma banda dos Estados Unidos, em seu primeiro disco homônimo. Vamos ver um pouquinho de Hold the Line. Aí já no ano de 1978, tá? Essa banda mescla rock progressivo com jazz rock, com hard rock, rhythm and blues, tá? E já no seu primeiro disco lançou vários hits, né? Entre eles Hold the Line, que nós estamos ouvindo agora. Emerson, Lake and Palmer, uma das bandas que eu considero como um dos pilares, né, do rock progressivo. Mas em 78 lançou Love Beach. Em 1978, Love Beach de Emerson, Lake and Palmer. Keith Emerson no teclado, Greg Lake no baixo, Carl Palmer na bateria. Esse disco é constituído da seguinte forma: o primeiro lado com músicas pop curtinhas e o lado B do disco com apenas uma única música de 20 minutos dividida em 4 partes, que conta a história de um romance entre um soldado e um secretário. Eu imagino que esse disco surpreendeu muita gente porque essa banda era banda seminal de rock progressivo, de repente lança um disco bem pop. Essa é a banda Camel. Vamos ouvir Breathless. Estamos no ano de 78. Recomendo ouvir o primeiro disco dessa banda, no ano de 74, o disco Mirrors. Na capa tem um camelo, né? Assim como nesse disco também tem um camelo em outra posição, tá? Mas esse disco aí já é mais pop, mas ainda com algumas músicas progressivas e músicas também com muita influência de jazz também. Essa música é bem conhecida, ó, da banda Electric Light Orchestra, Last Train to London, o último trem para Londres. Aí já é uma música da Disco Music, né? Mas é de uma banda progressiva. Vamos ver um pouquinho de Last Train to London. Essa música você encontra no disco Discovery. Em 1980, a banda Genesis lança o disco, um dos discos da fase de transição do progressivo pro pop, o disco Duck. Eu gosto muito desse disco. Ainda um disco progressivo, mas com um direcionamento pro pop. Nessa época, Phil Collins estava passando por dificuldades, estava passando uma crise no seu casamento, teve que viajar para salvar o seu casamento, acabou se separando e ele, com o fim do casamento, acabou escrevendo muitas músicas por conta disso, tanto para esse disco do que também para sua carreira solo. Por que eu incluí George Harrison, guitarrista dos Beatles, nessa playlist? Porque em 1965 os Beatles lançaram o disco Rubber Soul, onde uma das músicas
Em algumas músicas, né, a gente percebe já o surgimento ali do rock progressivo, né, o embrião do rock progressivo. E esse cara toca um instrumento indiano chamado sitar, um instrumento em que incrementa no disco Rubber Soul. E ali como eu já disse, uma espécie de um embrião do rock progressivo, tá? E esse cara foi o responsável por isso, George Harrison. Mas em 81 ele lançou um disco, essa música aí é All Those Years Ago, ele nasceu em 81, um ano após a morte de John Lennon. Inclusive essa música foi dedicada ao John Lennon. Onde ele conta que John Lennon fez tudo pela verdade, pela paz, embora muitas pessoas não acreditassem nele, né? Todos aqueles anos depois, All Those Years Ago, George Harrison. Vamos voltar para o ano de 76, a banda Genesis novamente. Vamos ouvir Afterglow. Esse foi o último ano em que o Genesis gravou um disco totalmente progressivo, que a partir daí os discos foram progressivo pop, não, transição, né, de progressivo pop, depois alguns discos pop, new wave, enfim. Falar um pouquinho da banda Jethro Tull, uma banda que começou com blues rock, folk rock nos seus 3 primeiros discos, depois enveredou pelo rock progressivo, com os discos Aqualung e Fix a Tree. E em 1977 eles lançam o disco Songs from the Woods. Vamos ver um pouquinho de The Whistle. Songs from the Woods foi o primeiro de 3 discos centrados no folk rock da banda Jethro Tull. Em 77 lançaram Song from the Woods, 78 Heavy Horses e 79 Stormwatch. Como disse, 3 discos focados no folk rock. Bom, há pouco eu falei de Peter Gabriel, que saiu do Genesis em 75 e seguiu carreira solo. E já no seu primeiro disco lançou essa belíssima canção Salisbury Hill, uma das mais conhecidas dele. Vamos ver um trechinho. Detalhe que nesse disco teve participação de Robert Fripp e Tony Levin, ambos da banda King Crimson, que é um dos pilares do rock progressivo. Isso foi no ano de 77. E no ano de 78, Peter Gabriel lançou o seu segundo disco solo, Scratch, simplesmente porque na capa tem como se ele estivesse arranhando, né? Scratch. Vamos ver um pouquinho de Perspective. Bom, você está no vídeo que fala de um roteiro para conhecer rock progressivo, parte 2. Aqui é a transição do progressivo para o pop. Na primeira playlist, apresentei músicas pop dos anos 80, né? Bom, e esse é o primeiro disco do Genesis já na transição do progressivo para o pop. O disco And Then There Were Three, ou seja, a partir de agora somos 3. Genesis era um quinteto, saiu Peter Gabriel e depois saiu o guitarrista Steve Hackett. Então ficou Phil Collins, Tony Banks, tecladista, e Michael Rutherford, que é guitarrista e baixista. Phil Collins, vocalista e baterista, né? Essa música, inclusive, foi escrita pelo
baixista e guitarrista Mike Rutherford. Deep in the Mother Love. Vamos ver um trechinho dela. Essa é progressiva, mas no mesmo disco a banda lançou um hit, Follow You, Follow Me, uma das mais conhecidas do Genesis. Quando eu comecei a conhecer Genesis, às vezes eu confundia, achava que essa música era da carreira solo do Phil Collins, mas não, essa música é da banda Genesis. Para minha surpresa, a banda Gentle Giant lançou um disco pop. Essa também eu não conhecia. Para mim, Gentle Giant era uma banda apenas de rock progressivo. Mas em 78 lançou um disco pop. Vamos ver um trecho de Friends. Diferente dos outros discos, a banda não fez turnê para apoiar esse álbum, né? O disco é Giant for a Day. Inclusive, a única música que eles cantam no show é a música título, a faixa título desse disco, tá? Estamos ouvindo aí Friends, de 78. The Mood Blues, um dos precursores do rock progressivo. Inclusive, em 1967, eles lançaram um disco que é considerado o primeiro álbum conceitual. O álbum conceitual você ouve como se estivesse lendo um livro. Por quê? Porque o álbum conceitual conta uma história e você deve ouvi-lo na sequência, né, da primeira à última faixa, como se estivesse lendo um livro mesmo. Porque geralmente conta uma história e as faixas estão interligadas umas com as outras, né? Mas em 78, eles mesclaram o progressivo com outros gêneros musicais, inclusive com synth pop, né, que é um gênero que se utiliza bastante de sintetizadores, né, em sua execução. Step in a Sly Zone, vamos ouvir um trechinho dela. Banda The Mood Blues. The Mood Blues, um dos precursores do rock progressivo. Bom, no vídeo da primeira parte do roteiro para conhecer rock progressivo, eu falei da minha relutância em dizer que Supertramp é uma banda de rock progressivo. Na verdade, eles lançaram os 2 primeiros discos são de rock progressivo, mas a partir do terceiro eles mesclaram o progressivo com pop. Inclusive esse disco é de 79, Breakfast in America, tem muitos hits, mas ainda tem algumas músicas progressivas, entre elas é essa, Child of Vision. Vamos ouvir um trechinho dela. É uma banda maravilhosa, Supertramp. No mesmo disco lançaram um hit que é Goodbye Stranger, bem conhecida, tocou bastante nas rádios essa música. Vamos ver um trechinho de Goodbye Stranger. O vocalista John Anderson sai do Yes e Trevor Horn assume os vocais para gravar o disco Drama,
um dos discos da fase de transição do progressivo pro pop da banda britânica Yes. Aí também já sem o tecladista Rick Wakeman. George Downes assumiu os teclados. Does It Really Happen? Vamos ver o trechinho dessa música, uma das faixas do disco Drama. Esse disco já sinaliza que a banda mergulharia no pop nos anos 80. Eu particularmente considero esse disco mais progressivo do que pop, mas já com essa sinalização para o pop, tá? Voltamos a falar de Genesis, que também estava nessa onda do progressivo pro pop, né? Em 81 lança o disco Abacab. Essa também bem conhecida do Genesis, No Replay at All. Lembrando que o Genesis aí já era um trio, né? Desde 78 já era um trio, né? E aí já era o ano de 81. Voltamos a ouvir um pouquinho de George Harrison. Ano de 76. Guitarrista dos Beatles em sua carreira solo. Novamente Supertramp, com mais um de seus hits, Give a Little Bit. No mesmo disco, eles gravam uma música progressiva, From Now On, belíssima canção do Supertramp, ano 1977. Even in the Quiet Moments é o nome do disco. Belíssima canção, From Now On. Um dos discos da fase de transição do progressivo pro pop da banda Yes é o Tomato. Vamos ver um pouquinho de Don't Kill the Whale, Não Mate a Baleia. Estamos no ano de 78, tá? Em 79, Pink Floyd lança o clássico The Wall. Uma das canções é Comfortable Numb. Para encerrar a playlist, duas músicas da banda canadense Rush. Em 1980, com The Spirit of Radio. E mais uma dos canadenses do Rush, inclusive uma música que era a abertura do seriado Profissão Perigo, do MacGyver, Tom Sawyer. Vou deixar vocês aí com o Rush, banda canadense, e a belíssima canção Tom Sawyer.
Esse foi a segunda parte do roteiro para conhecer rock progressivo. Obrigado pela participação no vídeo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Um abraço. Vou deixar nos comentários um link com acesso à playlist, tá? Até mais!